Olá pessoal, aqui é o professor José Pedro, professor de inglês técnico do Monte Oreb, e nessa aula a gente vai estudar toda a nossa apostila de inglês técnico, ok? Claro que de uma forma mais resumida, mas vamos acompanhar aí pela apostila, ok? Diretamente pela apostila. Bom, para a gente começar, eu vou falar para vocês, né, o conteúdo programático da nossa aula, que a gente vai começar com substantivo, nouns. Se você olhar aí na sua apostila, vai estar escrito nouns, N-O-U-N-S. Depois, nós vamos para articles, ou seja, artigos, tá? E pronomes em seguida, e depois nós entramos no presente simples. O que a gente vai ver do presente simples? A gente vai ver a regra da terceira pessoa, a gente vai ver essa regra como interrogativa e negativa, é muito importante. Nós vamos ver também WH questions. O que são isso? Aquelas questões, aquelas palavrinhas que começam com WH. São palavras interrogativas e a gente vai aprofundar um pouco nelas. Depois a gente vai ver um pouco sobre o verbo to be. Não precisem ter medo, porque o verbo to be é muito simples, vocês vão ver que é fácil de entender. A gente vai ver também nas formas interrogativas e negativas. Também vamos ver o presente contínuo. Por quê? O presente contínuo ele é usado com o verbo to be. Então, por isso que a gente vai ver o verbo to be primeiro e entender como ele funciona. E depois a gente vai ver o passado também do verbo to be, que é muito importante. E, posteriormente, a última parte aí da apostila de vocês, nós vamos ver sobre o futuro com o will, que é super fácil, não precisa ter medo do inglês, não precisa ter medo aí do que a gente vai estudar agora, ok? Então, vamos partir para o tópico 1, que é nouns. O que é nouns? Nouns é um substantivo. Vocês sabem que o substantivo é aquela palavra que dá nome ao ser, ou seja, cadeira, mesa, porta, carro. Então, no inglês, alguns exemplos, vamos ver aqui. Table, que é mesa. Car, o carro, ok? Pedro, Sandra, Austrália, orange, ok? Então, nomes de pessoas, nomes de lugares, nós vamos ter, no nosso português a gente diferencia, né? Que ele é próprio. No inglês também a gente vai fazer essa diferença, tá bom? Então, sabendo agora aqui o que é um substantivo, vamos saber como fazer o plural do substantivo, ok? Está lá na sequência da nossa apostila, vamos para o plural. Plural vocês sabem, né? Singular, quando tem só um, e plural, quando tem dois ou mais. Como que geralmente a gente faz no nosso português? A gente acrescenta o S, não é mesmo? Então, no inglês também não vai ser tão diferente assim. Porém, a gente vai ter algumas palavras que vão se diferenciar. Vamos lá olhar algumas que são normais. Vamos lá. Table. Eu apenas acrescento o S. Tables. Boy, garoto. Eu apenas acrescento S também. Boys. Computer, computador. Também só acrescento S. Computers. E book, que é livro, eu também apenas acrescento S. Vamos ver agora o porquê? Olha aqui. Vamos começar agora. Aí, se você olhar aí a apostila de vocês, a gente tem aí essas regrinhas, tá bom? Então, no slide também, que vai estar disponível para vocês, vocês vão poder olhar essas regrinhas. Primeira regra. Quando terminar com S, SS, CH, SH, X e Z, e algumas palavras também terminadas em O, vamos acrescentar o quê? ES. Então, no plural, a gente tem S, ES, IES e VES. Mais pra frente, eu vou mostrar para vocês uma tabelinha bem explicativa de como vocês podem avaliar isso aí muito mais amplo, tá bom? De maneira muito mais ampla. Mas primeiro a gente precisa ver essa parte dos significados. Então, vamos lá. Primeiro a gente tem aqui bus, que é ônibus. Bus, ele termina em S, então vamos acrescentar ES, buses. Depois, class,
class, que é aula, ok? Vamos ter classes, classes. Depois, church, church, igreja, termina com CH. Churches, churches. Quiz, quiz, que é aquele questionário que a gente tem. Então vai ser quizzes, quizzes. Depois, brush, brush. Brush é um pente, uma escova. Uma escova. Brushes, brushes. Depois, potato. Potato é batata. Termina em O. Acrescentaremos ES. Potatoes, potatoes. Depois, box, box. Caixa, ok? Boxes, boxes. Hero, termina em O, acrescento ES. Heroes, heroes. Muito bem, essa foi a primeira regrinha. Agora a gente vai passar para outra, que temos algumas palavras, alguns substantivos que terminam sim em O, porém eles acrescentam apenas o S. Vamos lá. Por exemplo, photo, photo, o photo, que é foto, photos. Temos kilo, kilo é quilo, ok? Kilos também só acrescento o S. Depois, video, video, video também é vídeo, a gente apenas acrescenta o S. Piano ou piano, piano, também apenas acrescenta o S. Avocado, avocado, a gente acrescenta o S. O avocado é parecido com o aquele verde redondo que a gente tem. Abacate, abacate, isso mesmo, abacate. Então, avocado, abacate, ok? Então, temos alguns substantivos que possuem as duas formas. Olha só, que coisa interessante. Também temos exceções no inglês, não é muito difícil. Mas olha só, temos mosquito. Mosquito, ele aceita tanto S quanto ES no final. Mosquitoes, mosquitoes. E temos também volcano, volcano, que é vulcão. Também aceita as duas formas, tanto S quanto ES no final. Agora a gente vai para outra regrinha, que é o quê? Quando termina em Y. Vocês já viram, já perceberam, com certeza, que temos várias palavras no inglês que terminam em Y. Essas palavras terminadas em Y, o que nós vamos fazer? A gente vai ter uma regrinha para elas. Então, quando que a gente vai trocar o Y e acrescentar IES? Quando terminar em consoante. Por exemplo, antes do Y tenho uma consoante, como lady, lady, ladies, or lady, ladies, que é senhorita, ok? Sky, skies, sky, skies, que é céu. Temos também body, body, que é corpo, tá? Então temos bodies, or bodies. Depois, aquelas terminadas com F ou FE, a gente acrescenta VES. É uma outra regra. Quando terminar em F ou FE, a gente acrescenta VES, tá bom? Então, ó, a gente troca o F ou FE por VES, como calf, calf, calves, calves. Thief, thief, thieves, thieves. Half, half, halves, halves. Knife, knife, knives, knives. Life, life, lives, lives. Leaf, leaf, leaves, leaves. Wife, wife, wives, wives. Shelf, shelf, shelves, shelves. Wolf,
wolf, wolves, wolves, loaf, loaf, loaves, loaves. Ok. Essas palavras aqui não se encontram aí na apostila, mas eu trouxe para dar exemplo para vocês, tá ok? Então, vamos passar para o próximo, que é algumas que aceitam as duas formas, tanto com somente o S no final, quanto eu troco por VES. Vamos lá. Dwarf, dwarf, que é dwarfs ou dwarfs. Temos scarf, scarf ou scarves, scarfs or scarves. Temos hoof, hoof, hooves or hooves. E aí, alguns que são de origem estrangeira, algumas palavras que são de origem estrangeira, a gente conserva o plural de origem. Medium, medium, media, medium, media. Bacterium, bacteria. Crisis, crisis. Nucleus, nuclei. Ok? Então, vamos para o outro. Opa, não passou. Então, temos plurais agora. Presta bastante atenção. Essa daí tá sim na apostila de vocês, pode olhar aí. É muito importante essa parte do plural, tá? Uma dica. Então, vamos lá. Temos palavras que, quando elas vão para o plural, elas têm uma alteração, tá? Ela não apenas coloca o S no final. Então, a gente tem alguma alteração nelas. São chamados os plurais irregulares. Vamos lá. Man, 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 man e man. Ok. A mesma pronúncia, professor. Quando eu vou saber como diferenciar um do outro? Pela escrita e o contexto. Ok? Então, man com A é singular. Man com E é plural. Temos mouse, mouse, mice, mice. Então, mouse, que é aquele ratinho, ok? Temos o plural que é mice, mice. Tooth, tooth. Teeth, teeth. Tooth é dente. Teeth, dentes. Ok? Temos person, person. É muito fácil encontrar pessoas que erram esse plural aí. Colocam persons, quando na verdade é person, que é singular, e people, no plural. People, pessoas. Person, pessoa. Woman e women. Woman é mulher no singular e women, mulheres, ok? Esse é o que a gente vai ter um pouco mais de dificuldade, porque o O ele vai mudar de sonoridade quando vai para o plural. Então, woman no singular e women no plural. Food, food, que é pé, e feed, feed, pés, ok? Child, child, que é criança, e children, crianças. Então, child, children. Depois nós temos substantivos que eles não mudam no plural, tá? Eles vão permanecer o mesmo. É estranho falar eles no singular? É estranho. Pra gente é estranho. Mas para eles é uma coisa super normal. Temos dear, dear, que é um ser, é querido, ok? Tem também o servo. Temos sheep, sheep, que é ovelha, ok? Sheep. Então vou falar sheeps. Vou falar sheep, que é ovelha. Sheeps é até outra coisa, é aquela batatinha frita. Temos fish, fish. Não posso falar fishes. Sim, só fish, no plural. Species, species é que nem a nossa palavra ônibus, ele já é no plural, ou óculos, tá? Então não mudo ele, então fica species também. Muito bem, agora a gente chegou na nossa tabelinha. A tabelinha é o seguinte, aqui nós temos a primeira linha, é o que você deve acrescentar, tá vendo? Lembra aí um pouquinho do que eu falei no início, ó, acrescenta S, ES, IES ou VES.
quando terminar em vogal ou consoante. Sempre que terminar em vogal ou consoante, eu acrescento S. Quais? Vamos lá. Aí tenho alguns exemplos. Forma normal e flexionado. Flexionado quer dizer que eu adicionei alguma coisa. Eu mudei ali a minha palavra. Então eu tenho table, fica tables, boy, boys, computer, computers, book, books. Ok? Depois, nós temos como ES. Qual eu acrescento ES? Aquelas palavras terminadas em S, SS, CH, SH, X, O, Z e O. Lembrando que o O eu coloquei até um asterisco para lembrar vocês que algumas palavras terminadas em O eu apenas acrescento S. São aquelas exceções. Então temos bus, buses, class, classes, church, churches, quiz, quizzes, brush, brushes. Temos IES. Quando que eu acrescento IES? Quando terminar em Y e uma consoante. Consoante antes do Y, ok? Então, temos aqui, ó, D é uma consoante. Então, depois dele vem um Y. Então, eu tiro o Y e coloco o IES. Lady, ladies. Sky, skies. Body, bodies. Ok? VES, terminados em F ou FE, eu troco por VES. Eu troco o F ou FE por VES. Calf, calves. Life, lives. Shelf, shelves. Wife, wives. Knife, knives. Ok? Então, procurem essa tabelinha. Não se preocupem nesse exato momento. É o que eu digo em sala de aula. Não se preocupe no inglês técnico em você saber pronunciar aquela palavra. Qual é a dica que eu te dou? Você decodificar. São apenas símbolos. Então, eu sei que esse símbolo aqui, LADY, tem um significado. Porém, eu sei que a minha regra é tirar o Y e colocar IES. Ok? Então, eu não preciso saber pronunciar. No nosso inglês aqui, a gente não vai precisar saber pronunciar aquela palavra. Você pode saber o significado? Pode, é muito importante. Sugiro vocês pesquisarem. Então, porém, se você não souber, não tem problema. O importante é você saber que ali tem um código e você precisa mudar, fazer aquelas alterações ali, ok? Então, vamos lá agora, a gente vai estudar na parte de substantivos, quais eles são contáveis e quais são incontáveis, tá bom? Antes, vamos pensar um pouco. O que são contáveis? Coisas contáveis. Aquela que eu consigo contar. Eu tenho uma maçã, 2 maçãs, 3 maçãs. Os incontáveis, eu consigo contar, porque eu consigo contar um copo d'água, um copo de suco. Porém, preste atenção, um copo, você conta, ali tem uma medida, tá? Então essa medida é que é contada e não a substância em si, o objeto em si, ok? Então por isso nós vamos ter contáveis e incontáveis. Contáveis vão ser aqueles que eu posso contar por ele mesmo. Incontáveis, aquele que eu preciso de usar outra coisa para poder fazer aquela medida, tá? Ficar mais fácil para vocês. Então, vamos lá. Eu tenho aqui alguns substantivos que são contáveis. Por exemplo, train. Train é trem. Eu consigo contar. Então, trains. Girl. Girl. Eu tenho aqui garota e girls. Girls. Dog. Dogs. Dog. Dogs. Ok. Temos substantivos incontáveis que só podem ser usados no singular. Substantivos incontáveis, só o singular. Tá bom? Lembre-se bem disso. Então temos water, water, air, air, information, information, advice, advice, food, food, electricity, electricity, and money, money. Vamos lá. Water, água. Água eu não consigo contar. Lembre-se.
Air, ar, não consigo. Informação, informação. É a informação em si, ok? Então a informação eu digo se é muito ou se é pouco, eu não digo uma ou duas no inglês. Advice, conselho. Food, comida, comida, comida mesmo, tá? Não lembrar, mas eu consigo contar quantas maçãs, mas a palavra em si, comida, você não consegue. Electricity, eletricidade. E money, money é dinheiro. Eu não falo um dinheiro, dois dinheiros, três dinheiros. Eu falo dinheiro, ok? Temos também substantivos incontáveis. Frequentemente indicam substâncias. Anotem aí, substâncias. Food, water, iron. Iron é metal, ferro, ok? Então eu não consigo contar ali o metal em si. Eu tenho barras de metal, barras de ferro, mas o metal em si eu não consigo. Então substâncias vai ser classificada como incontável. Atividades como help, que é ajudar, travel, viajar, e work, trabalhar. Ou trabalho. Qualidades humanas. Courage, courage, coragem. Cruelty, crueldade. Honest, honesty, honestidade, ok? E temos também ideias abstratas como beauty, que é beleza, freedom, liberdade, life, vida, e luck, sorte, tá? Substantivos contáveis podem ser precedidos por artigos indefinidos ou definidos. Substantivos contáveis. Então, opa, eu vou ter um ou uma, tá? Ou eu vou ter o the, que é o THE, que muitos falam de, tá? Porém, a pronúncia correta é the. Não se preocupe com a pronúncia, novamente. Então, vamos olhar aqui. Temos a train, the trains. A girl, the girls. Note que o a eu usei apenas no singular. E o the eu usei tanto para o singular quanto para o plural. Vamos ver agora o artigo. Vamos agora para a página do exercício. Por quê? Se você seguir toda a aula e depois vir para o exercício, você vai sentir necessidade de voltar. Então, dá um pause, faça o seu exercício e volta aqui para poder a gente corrigir, tá bom? Enquanto você está com a ideia fresca, para poder fixar mais. Depois você assiste tudo novamente. Então, vamos lá. Muito bem. Agora, olha aqui. Palavras que terminam em S. Kitchens, keys, lemons. S, vou colocar beaches, sandwiches, churches. ES, libraries, libraries, families, dictionaries. VS, knives, shelves. Ok? O próximo é o 2. Write the plural forms for the words below. Escrever no plural. Temos child, man, food, woman. Então, como ficou? Children, men, feet, women. Ok? But the words, na forma também, selecionar aqui se é contável ou incontável. Contáveis. Cookie, cookie, que é o biscoito. Egg, egg é ovo. Eu consigo contar quantos ovos. Pizza, pizza, ok? A pizza em si, tá? Não é o pedaço de pizza, sim a pizza. Donut, donut, são aquelas rosquinhas. E coconut é coco, tá bom? Que a gente fala. E temos os incontáveis. Bread, que é o pão. O pão eu vou contar pedaços ou fatias de pão. Water, copos, litros, mililitros. Milk, a mesma coisa, que é leite. Espaguete. Espaguete
temos vários fiozinhos de espaguete. Orange juice, suco de laranja, é um líquido, eu vou medir por ml ou litros. E aí sim a gente entra aqui em artigos. Muito bem. Artigo. Nós vamos falar do artigo indefinido, ok? O artigo indefinido é o que mais a gente tem regrinhas e mais a gente encontra um probleminha. Porém, ele é muito simples. Por quê? O artigo indefinido eu vou usar apenas no singular. Quando que eu vou usar ele? O a eu vou usar quando tem som de consoante. E o an eu vou usar quando tiver som de vogal, ok? Então, a ou e. E o an eu vou usar a quando tiver som de consoante. And quando tiver som de vogal. Então, exemplos. Eu tenho a car. Desculpa. A car. A house. An orange. An elephant. A car. Tá vendo? Começou a palavra seguinte com uma consoante. Então eu coloco a. A house. 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 O H. O H ele tem som em algumas palavras. Em outras, ele não vai ter som. Então vai pegar o som da vogal seguinte. A gente vai ver aqui, ó. Quando isso acontecer, a gente vai colocar o N. Ok? A gente vai ver as palavras aqui embaixo. Então, ó, E é usado antes de palavras com som de consoante. Lembre-se bem disso. Então, vamos para os exemplos. A boy, a ship, a dog, a chair, a friend, a teacher, a horse, a house, a hare, a huge animal, a happy man, a university, a uniform, a European. Muito bem. Note aí que eu negritei a palavra a horse e a university, ok? Por quê? São as palavras que a gente vai ter um pouco mais de dificuldade de identificar, tá bom? Porque você vai precisar muito do som. Porém, são pouquíssimas as palavras. Por exemplo, quando começar com you, quando você vê que é you, aqui, u, e o u tem esse som de you, você vai colocar o a, ok? A. Por quê? Aqui, o u, ele tem um som de consoante, tá bom? Ele vai começar com o som de y. É um som de uma consoante. Então, por isso que eu falo quando tiver som de consoante e não quando tiver uma consoante mesmo, tá ok? E a horse, horse, tem esse sonzinho de R, tá? Nesse H. Então, por ele ter esse som de R, eu vou colocar o A. Ele tem som de consoante. Depois, passamos para cá para o N. An app. An eraser. An animal. An ugly dog. An hour. An air. An honest man. Ok? Então, note que eu também grifei uma outra palavra para vocês. Hour. Hour. Se vocês verem na prova e não souber pronunciar, lembre pelo menos da grafia dessas palavras. Então, o que eu sugiro para vocês, pegarem aí esse slide e escrever ele à mão mesmo, pelo menos os exemplos. Por quê? Você vai estudar a grafia, tá bom? E não o som. E aí você vai decorar que a palavra que tiver H-O-U-R tem um som de vogal. Então eu vou colocar o N antes dela.
mesmo que eu não saiba pronunciar our, tá? Então, essa é a dica que eu dou para vocês aí. Próximozinho são os exercícios. Então, dê um pause, tenta fazer esse exercício e aí eu volto para corrigir para vocês. Então, vamos lá. Olha aqui. Aqui é somente para colocar o A ou o N. Então, muito simples. Temos George Bush is a politician. Então, George Bush é um político. George Bush é um político. Começou com consoante. Esse é apenas o exemplo. Então, vamos lá. Gisele Bündchen is a model. A model. Ok? A model. Começa com M. Tem som de consoante. Se tem som de consoante, eu coloco o A. Depois, C. Ana Paula Arósio is an actress. Actress. Começa com A. A tem som de vogal. Então, eu coloco N. D. Brad Pitt is an actor. Brad Pitt is an actor. Tem som de vogal, coloco N. Justin Timberlake is a singer. Tem som de consoante, singer. S. Então eu coloco A. F. Angélica is a TV host. TV host. A TV host é aquela pessoa apresentadora, ok? Então é apresentadora de TV. Então A, T, T tem som de consoante. Então eu vou colocar A, ok? Muito bem. Agora a gente passa para um próximo tema, que são os pronouns. São os pronomes, tá bom? Nos pronomes, a gente vai ter os pronomes pessoais. Dentro dos pronomes pessoais, nós vamos ter dois tipos, o sujeito e o objeto. O sujeito é aquele que vem no início e o objeto é aquele que vem no final da frase, tá bom? Então, os pronomes pessoais, sujeito, é aquele que do português a gente vai chamar de pronome pessoal do caso reto. É aquele que conjuga um verbo, tá bom? Então, eu coloquei aqui. Temos também pessoa no inglês. Então, temos primeira, segunda e terceira pessoa, tá bom? Tanto do singular quanto do plural. Muito bem. Então, eu vou ter aqui os pronomes, ó. Sujeito, objeto. No pronome sujeito, eu vou ter I, you, he, she, it, we, you e they, ok? Aqui eu coloquei para vocês como se pronuncia, só para vocês de curiosidade mesmo, tá bom? Porém, é aquilo que eu falei para vocês. Saibam o código daquela palavra. Isso daqui, ó, o I, quando ele está maiúsculo e sozinho, eu sei que é um pronome sujeito, tá bom? Significa eu. Quando tiver o you é muito famoso, todo mundo sabe daquela frase I love you, ok? Então, todo mundo sabe e conhece o you. He é o H-E. H-E, he. She, S-H-E. She, it. Muito bem, paramos aqui no it. O it, ele é uma pessoa que vamos ter um probleminha com ela. Por quê? Muitos não sabem onde colocar o it ou o que isso é. O it, ele é uma palavra designada para animais, que eu não sei o sexo, porém se for o seu animalzinho, você pode dizer he, ou ele, ou she, ela. Bebês, que eu também não sei o sexo. Por exemplo, o bebê ainda está dentro da barriga da mãe e ela ainda não fez aquele exame para saber o sexo do bebê. Então eu posso falar it. Eu uso o it também para instituições, ok? Planetas também, tá bom? E objetos, tá? Então, é objeto, é planeta, é instituição, é um bebê que eu não sei o sexo, ou é um animal que eu também não sei o sexo, eu vou usar it para se referir a ele,
tá bom? Então ele está dentro aqui da terceira pessoa. Nós dizemos na tradução que it é ele ou ela, tanto faz, tá bom? Então nós temos we, W-E, que é nós, nós. You, de novo, ele vai ser a mesma coisa, tá? Não se preocupe, ele vai repetir tanto no singular quanto no plural, mas ele vai ser a mesma coisa. Quando que eu vou saber? Pelo contexto, ok? E they é eles ou elas. Eu vou usar tanto para o masculino quanto para o feminino, ok? Coloquei aqui também com um asterisco na pronúncia. Por quê? Ele não é they, não se pronuncia they, e sim they. Ele tem um som de interdental. Eu coloco a língua entre os dentes e coloco ali o som. Coloquei aqui, ó, vai ter um som de V. Por quê? Aqui na observação eu falei para vocês. Eu vou puxar o A. They, e não como o F. Eu vou puxar, tá bom? É só uma curiosidade para vocês. Temos aqui também um pronome pessoal, objeto. Então eu sei que o sujeito é aquele que pratica a ação expressa pelo verbo. Sujeito, ele vai no início da frase, ele vem antes do meu verbo. E por último eu tenho o objeto, é aquele que sofre a ação expressa pelo verbo. Então eu tenho me, que é o I, eu tenho you, him, que eu vou usar para he, her, que eu vou usar para she, it, eu vou usar para it, us, we, you e their, they, ok? Professor, qual o significado? A mesma coisa. Eu, tu, ele, ela, ele ou ela, nós, vós ou vocês, eles ou elas. Aqui vai significar a mesma coisa, tá? Então eu falo, eu gosto dela, eu gosto dela. No português a gente vai falar, eu gosto dela. I like her. No inglês a gente vai falar, eu gosto dela, tá bom? I like her, tá? O her, então, a gente vai traduzir como dela, tá? Porém, é ela normal, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, sujeito, verbo, aqui alguns exemplos para vocês. Sujeito, verbo, o artigo que a gente já estudou. Professor, e esse the? O the, a gente não vai se importar com ele agora, nesse momento, tá bom? Então, não se preocupe. Vamos se preocupar com a e o em. Então, temos aqui o objeto. O objeto, lembre-se, é aquele que sofre a ação expressa pelo verbo. E temos o sujeito. Então, ó, I eat a cookie. Eu como um biscoito. She eats a cookie. Ela come um biscoito. Note que aqui temos um S. Nós vamos ver lá no presente simples na terceira pessoa. You like her. She likes him. We love you. You eat banana. They drink Coke. We play the piano. Paulo says hello to her. Note, nossa, depois do meu verbo ali eu tenho dois objetos? Sim. Porque aqui, ó, Paulo disse a quem ele disse? A ela. O que ele disse? Hello. Nós temos aqui então o objeto indireto e o objeto direto. Ele tem dois objetos, assim como no nosso português a gente também encontra verbos bitransitivos, que nós chamamos. Ok? Então, dê um pause. Vamos aí para essas páginas 28 e 29, para você dar uma olhada e tentar aí fazer você sozinho.